Nosso bom Pai Celestial nos deu a oportunidade e nós estamos de volta por sua graça apresentando o programa Fé Perfeita. Eu espero que você possa abrir a porta da tua casa e convidar ao grande Deus, ao grande arquiteto do universo, a grande inteligência, este grande poder supremo para dirigir e ajudar a sua família. Tenho certeza que Deus, que organizou todo o universo, pode também organizar o seu lar, seus negócios, principalmente a sua alma, a sua conduta no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Isto é como se eu viesse à televisão e dissesse: paz seja convosco. Esta é a proposta de Jesus Cristo através de seus discípulos para todos os lares e famílias. Eu quero dizer que nem tudo está perdido, que ainda resta uma esperança. E esta é: se você abrir a porta da sua casa, da sua vida, der acesso a Deus até você, então eu tenho certeza que as coisas mudarão completamente de rumo na sua vida e no rumo da sociedade. Resta uma esperança. Todos nós alimentamos muitos sonhos de um futuro e uma vida bem melhor, onde o amor é a essência que renova, a esperança de que tudo vai mudar. Cristo é nosso refúgio e segurança, o abrigo que protege contra o mal. Só em Jesus ainda resta uma esperança de alcançarmos a vitória afinal. Cada um busca trilhar o seu caminho, mas tropeça e não consegue se encontrar. Nessa estrada não se pode andar sozinho, é preciso estar com Cristo para lutar. Cristo é nosso refúgio e segurança, o abrigo que protege contra o mal. Só em Jesus ainda resta uma esperança de alcançarmos a vitória afinal. Cristo é luz que ilumina nossos passos, é o pão que alimenta nosso ser, é o amigo que carrega nossos fardos e nos dá confiança para vencer. Aqui de volta com as Escrituras, no capítulo 8, no verso 32 do Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos programas anteriores, nós fizemos questão de responder a algumas perguntas que nos foram feitas e que são frequentemente dirigidas a nós através de e-mails, de telefonemas e de cartas, e abri um espaço no programa para termos alguns programas
sobre perguntas e respostas e nos chegou um e-mail do nosso amado irmão Adão, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pastor, eu conheço as Escrituras de São João 10:30. Eu e o Pai somos um. Conheço São João 14:9, João 20:28, e assim ele começa a citar uma série de escrituras que lhe é familiar. Depois ele diz: muitos dizem que Jesus é o mesmo Deus, apesar de o próprio Jesus dizer para crer em Deus e crer também nele. Ora, irmão Adão, eu quero, em primeiro lugar, antes de continuar lendo o seu e-mail, excitando as Escrituras e os pensamentos e respondendo às perguntas que me foram feitas, dizer a você que a primeira coisa que nós precisamos ter em nossa mente é: quando alguém disser a você que Jesus é o mesmo Deus, mesmo assim você precisará entender que quando Jesus se referia a Deus, ele não estava se referindo a uma pessoa distinta, porque uma pessoa, como já dissemos aqui, de carne e de ossos, mas ele está se referindo ao grande Espírito, ao grande Criador, o autor de toda a criação. E isto é necessário que você creia. Quando Jesus disse para você crer nele, ele estava dizendo que este corpo no qual estava sendo visto, porque Deus é infinito e invisível, você precisava crer porque aquela era a promessa que Deus havia feito a Adão, que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. E se as pessoas não crescem nele, ainda que dissessem que criam num Deus que é infinito e invisível, não seriam beneficiadas por aquele Deus infinito e invisível que agora estava materializado em uma carne humana. Então era necessário que você entendesse que o grande Espírito havia se encarnado. Então, do lado de fora era uma parte humana e do lado de dentro a parte divina, que era a deidade corporizada em Cristo Jesus. É necessário que você creia que o grande Deus Espírito habitava naquele corpo. Por isso ele disse: creia em Deus e creia também em mim, que é através deste corpo que será realizado o projeto da reconciliação de Deus com os homens. Agora, seguindo a sua pergunta, as suas colocações, então você pergunta, você diz que gostaria que fosse ajudado para dirimir suas dúvidas. E a primeira pergunta está baseada em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Se Jesus é o mesmo, quem é que vai confessar o nosso nome diante de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que não há nenhuma contradição na Bíblia. Este é um ponto que nós precisamos estar bem familiarizados. Depois, eu quero dizer que a maioria do mundo chamado cristão tem uma mente viciada, já cauterizada e viciada, ao olhar os atributos e os ofícios de Deus como sendo pessoas distintas. Mas se olhássemos a Bíblia como ela é, nós iríamos entender que Deus tem ofícios diferentes. Deixa eu explicar isto um pouquinho para que você possa entender. Primeiro, nós entendemos que Deus tem um ofício de rei,
de sacerdote e de profeta. Isto não faz Deus três pessoas. Isto faz com que ele mude de ofício de acordo com o trabalho que ele vai realizar através daquele ofício. Como pai ele gera, como filho ele toma a forma humana e como Espírito Santo ele dirige, ele guia e ele nos consola. Isto é o mesmo Deus. Isto chama-se Deus em morfe. Ou seja, deixa eu tornar isto mais claro para você, amigo, irmão Adão, e você, telespectador que está assistindo esta programação de Fé Perfeita. Veja, a morfia de Deus é como se ele estivesse fazendo uma grande peça teatral e nesta peça ele fizesse vários papéis diferentes. Então, isto é o que a Bíblia nos mostra que é Deus. Existe apenas um Deus, ele próprio disse, Deuteronômio 32, verso 39, veja agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Não existe uma segunda e uma terceira pessoa com ele. Mas veja ele. Agora veja como ele muda de papel. Vamos tomar, por exemplo, Apocalipse capítulo 5. Quando João foi levantado no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 5 ele vê um trono, um assentado no trono, e aquele que estava no trono tinha um livro selado com 7 selos em suas mãos. Preste atenção. E então ninguém era digno de ler o livro e nem de olhar para ele, e nem de desatar os seus selos. E João começou a chorar, porque nem no céu, nem na terra, ninguém foi achado digno. E então ele ouviu um dos anciãos dizer, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, abriu o livro e desatou os seus selos. Quando João se virou para ver o leão, ele não pôde ver um leão. Ele viu um cordeiro. Por quê? Porque como leão, ele é o grande rei, o grande criador, o grande sustentador do universo. Mas para lidar com a condição pecaminosa do homem, ele teria que ser o cordeiro. Veja, é o mesmo Deus, agora numa morfia, saindo da forma do grande espírito para vir na forma de um ser humano. E aqui então você vai lembrar que quando João Batista viu a Cristo vindo para as águas, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, mas aquele Cordeiro não era a segunda pessoa, aquele Cordeiro era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aquele Cordeiro é, 1 Timóteo capítulo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Ou, 1 João, ou João capítulo 1, verso 14, Deus se fez carne e habitou entre nós. Se fez, porque Deus não é carne, se fez carne e habitou entre nós. Então, para começo, para que você entenda, nós precisamos de olhar aqui esta morfia. Quando você cita quem é que vai confessar o nosso nome diante do Pai, veja, é o ofício de Deus para a salvação dos homens, que é o Cordeiro, que virá ao grande Espírito Deus e dirá, estes eu redimi. Eles creram em mim, como você citou as Escrituras de São João 14. Eles creram na obra redentora, mediadora que eu fui fazer na terra. Então, o próprio ofício de filho é que intercede, é que faz a obra da mediação diante do grande Espírito Deus. Por isso é que nós temos nas Escrituras estas colocações, porque é o mesmo Deus mudando de papel.
Aqui ele vai ser o grande Espírito e aqui ele é o Cordeiro, aquele que oferece em redenção em seu lugar. Aqui ele intercede e aqui então este que intercedeu apresenta aquele grande Espírito que homem nenhum pode chegar diante dele, porque mesmo os anjos, os serafins que o assistem dioturnamente, se consideram imundos diante da santidade deste Deus. Então precisa de uma obra de redenção, de alguém que faça este papel de intermediário, que é através do sacrifício de Cristo, que é um homem como eu e como você. É por isto que a Bíblia está aqui colocada desta maneira, mas eu quero mais uma vez chamar sua atenção. Precisamos de deixar de ter uma mente viciada, de procurar ver, ao invés de olhar os ofícios, então começamos a ver três pessoas, porque foi isso que o catolicismo deu para os evangélicos e os evangélicos deu para os seus filhos. Aqui temos uma segunda colocação, que são todas elas dentro do mesmo caminho, todas as citações que você mandou. Quem é o advogado diante de Deus? 1 João capítulo 2, verso 1. É o ofício, não a pessoa. É o ofício sacerdotal. Por isso eu fiz questão de dizer que ele é rei, sacerdote e profeta. Então, como rei, aqui o grande Espírito, Deus, o governador, o Elohim, o sustentador do universo, o rei do universo. E aqui, como sacerdote, quem é que intercede? É o sacerdócio, é o cordeiro. Uma hora ele reina, outra hora ele intercede. E você vê que é tão interessante que em São João capítulo 3, verso 13, Jesus está conversando com Nicodemos e diz: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Veja, ele estava aqui conversando e estava no céu, governando o universo. Veja, para você entender o que é ser onipresente, estando num corpo de carne confinado ao espaço e ao tempo, e todavia sendo eterno, não confinado ao espaço e ao tempo. Ele disse: o Filho do Homem que está no céu. Agora, como é que ele poderia fazer as duas coisas? Então aí é que você vê a morfia. Quando ele é exigido a fazer um papel como rei, ele está aqui. Quando ele é exigido a fazer um papel como sacerdote, como cordeiro, ele está aqui. Então, diante do grande Deus, todos nós estaríamos perdidos. Mas quando pecamos, temos a intercessão feita por ele. É o meio provido por ele para que não fôssemos destruídos. É isto que João está falando aqui na sua primeira carta. Depois nós temos quem está à destra de Deus. Olha, amigo, irmão Adão, em primeiro lugar, a palavra destra nas Escrituras nos fala de poder e não de lado, como as pessoas têm uma visão e uma interpretação. Em primeiro lugar, no livro de Jeremias, no capítulo 23, versos 23 e 24, Deus disse que ele é infinito e que enche os céus e a terra. Ora, se ele enche os céus e a terra, qual é o lado direito de Deus? Se tudo está completamente cheio, não há direita nem esquerda, a menos que nós tivéssemos a possibilidade de termos um outro universo paralelo. Então, Deus está aqui enchendo os céus e a terra, e aqui tivesse um outro universo paralelo que estivesse à sua direita. Aí você tem, então, um lado de ter direito. Mas quando a Bíblia fala em destra, ele está falando em poder. Poder deste grande Espírito em que Jesus está assentado. À destra, Jesus está assentado sobre este grande poder que é Deus, porque ele então vem nesta obra de intercessão, fazendo intercessão
por toda a humanidade. Não procure lado direito de Deus, porque você nunca o encontrará. É a mesma expressão da Bíblia, que a mão do Senhor não está encolhida. Ora, Deus é espírito. Espírito não tem carne, não tem ossos, não tem um corpo como eu e você. Como é que ele tem mão? Como é que ele tem ouvido? São forças de expressões da Bíblia que precisamos ter entendimento para compreendermos. Mão quer dizer ação, destra quer dizer poder. E Jesus está no poder de Deus fazendo esta grande obra de intercessão, que é reconciliando o homem consigo mesmo. Quem virá na glória do Pai? Você cita Lucas capítulo 9, verso 26. Ora, amigo e irmão, você há de convir que se ele viesse na glória do Filho, deixa eu explicar isto aqui de maneira bem detalhada para você entender. Como foi que Jesus veio a primeira vez? Ele veio como um cordeiro. Ele veio simplesmente aqui na terra e não foi aceito desde criança numa manjedoura, humilhado, e em São João capítulo 8 até chamado de filho de prostituição. Já pensou se ele descesse da mesma maneira? Porque ele veio como na forma de filho para fazer a obra de redenção. Agora, a glória do Pai, se você quer ver a glória do Pai, você olhe para as Escrituras aqui no livro de Êxodo, você vai ver a glória do Senhor como um fogo lambente, sabe? Algo de luz, que era uma coisa que qualquer um que tocasse era fulminado, e isto é a glória do Pai, que ele há de se manifestar em grande poder e grande glória. Não é a glória de uma pessoa, não é uma pessoa distinta, isto é a glória de que cada ministério traz sobre si. Como filho, ele veio aqui para padecer. Eu estou citando Hebreus capítulo 4, ou capítulo 5, quando ele vem para, na forma de homem, ser humilhado, ser cuspido, apanhar, mas quando ele vier na glória como o grande Deus, o Pai que havia criado aquele corpo para ele habitar, então algo diferente estará tomando lugar aqui na terra. É isto que as Escrituras estão dizendo, não em uma pessoa separada. Como é que ele viria? Que glória que é a glória do Pai e a glória do Filho? Nós vamos ainda, eu já estou sendo sinalizado para parar, mas vou tentar ainda aqui responder a sua pergunta. Quem é que vai ser enviado por Deus? Atos 3, versículo 20. Olha, em São João capítulo 3, nós temos ali a lei áurea de Deus. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como é que Deus enviou? Primeiro, nós vamos lembrar que o Filho é o corpo e Deus é o grande Espírito. Como é que Deus enviou? Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como foi que o Pai enviou? Enviou o corpo e ficou assentado no céu, ou enviou o corpo e veio neste corpo? Jesus disse, o Pai está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Então, como é que Jesus foi enviado? Deus ficou lá no céu, uma pessoa separada, e mandou o seu filho aqui? Não. Deus mandou um corpo e veio dentro deste corpo, e através deste corpo ele derramou seu sangue e pagou os meus pecados e me resgatou, e então voltou à forma de espírito e me guia e me consola nos meus momentos de luta, de dificuldades, e me conduz na verdade, me fazendo lembrar de suas palavras. Meu tempo acabou. No próximo programa nós terminamos com estas perguntas feitas pelo nosso irmão Adão. E você, amigo telespectador que está em casa e desejar fazer perguntas, use o nosso e-mail
ou o nosso telefone, ou nos envie cartas e nós responderemos. Só pedimos paciência, porque teremos que fazer isto dentro da ordem, conforme isto nos for chegando à mão. Vamos orar agora. Por que nós oramos ao Pai em nome de Jesus? Porque nós não cremos em duas pessoas separadas, mas cremos em que o ofício de filho é que nos dá acesso ao Pai. E é assim que nós nos aproximamos de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nos aproximamos de ti e pedimos agora que abençoe os nossos telespectadores e as pessoas que têm nos assistido e abra-lhes a mente, o entendimento, e que as palavras que eu tenho falado possa penetrar no coração das pessoas e dar luz. Eu sei que nem todos podem ver. Uns olhos veem e outros não. E eu sei que Satanás quer cegar o entendimento das pessoas, mas eu sei que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Entra nos lares, salva as pessoas, revele as pessoas, cure, liberte, traga as pessoas a viver uma vida melhor e mais próxima de Ti. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos agradecer sua audiência. Queremos dizer a você que estes estudos estão disponibilizados através de DVDs, de CDs e de literaturas que enviamos sem fins comerciais, enviamos gratuitamente. Como é que é? Sem um centavo de custo. Você não paga nem o porte do correio. A única coisa que você precisa fazer é nos mandar uma carta solicitando esses estudos bíblicos, ou nos telefonar, ou então nos mandar um e-mail. Nosso e-mail é feperfeita@gmail.com, nossos telefones 83-3222-4171 ou 83-3222-7360 e nossa caixa postal 3045, João Pessoa, Paraíba, sempre à sua disposição. Queremos também lembrá-lo que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br, e que transmitimos ao vivo nossos cultos às terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta aqui por esta emissora, neste mesmo horário, apresentando Fé Perfeita. Deus te abençoe. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia.